Olá, Brasil, Rio de Janeiro, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Posso até dizer o mundo. Espero encontrar todos bem. Se não estiver, vai ficar depois do programa, depois de uma boa palavra, de uma história linda, de um relato de fé, até a prece também, você vai ficar realmente melhor do que está, certamente. Porque daqui a pouquinho nós vamos realizar uma prece em seu favor. Eu já inicio falando da oração para que a Senhora, o Senhor, possa preparar um copo com água, um documento, algo que a Senhora, o Senhor, que você tem aí, de repente, pastor, eu tenho algo para resolver. É algo sério, é algo grave. Vamos levar a Deus essa situação e permitir que o Deus da Bíblia venha abençoar a sua vida. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear na Igreja Internacional da Graça de Deus. Sim, o missionário R.R. Soares, que vai sempre levando a boa palavra, né? Aos quatro cantos desse mundo, se é possível assim dizer, a várias nações, através do programa Show da Fé e com o propósito, a proposta de promover a vitória, promover vida, promover salvação. Você já parou para observar o programa com o nosso missionário R.R. Soares? Ele sempre fala da boa palavra de Deus e, na grande maioria, em campanhas pelo mundo, ele diz o seguinte: olha, você que se reconciliou com Deus, volta para a igreja que você congregava, busca uma igreja para congregar e, é claro, se você quiser ficar conosco, será um prazer. Esse é o evangelho verdadeiro, promover a boa palavra, promover salvação, e é isso que fazemos. E falando em promover palavra, promover salvação, nós vamos à história da Vivian Marques, que se deparou com uma luta muito grande. Muitas das vezes, né, o casal começa a namorar com noivos e então, namorando, começa a idealizar o noivado. Noivados começam a idealizar, então, o casamento e casados começam, então, a sonhar com filhos. Vamos fazer a família crescer. E isso não foi possível por conta de problemas de saúde, por conta de alguns abortos e a coisa não acontecia. Mas está no Palavra Urgente, é sinal de que, ó, o casal deu a volta por cima. Conosco na tela. Eu estou casada há 6 anos e aí o meu esposo começou a brotar no coração dele a vontade de ser pai. Eu engravidei, tivemos essa perda, um aborto, esperamos mais um tempo, engravidei novamente e aí tivemos essa segunda perda. Aí, como depois acabou acontecendo 2 abortos, né? Foi meio um trauma, na verdade. Né? Nós estávamos voltando, né, para a casa de Deus, estava voltando para Jesus, nós estava voltando para a palavra. E sendo fiel ali, a gente, tanto é que Deus conhece o desejo do nosso coração, né? Nós pedimos muita ajuda, né, para o pastor, para a esposa, e tudo se firmando. Em setembro de 2023, aí veio a notícia que eu estava grávida novamente. E naquele mesmo mês também nós já se tornamos patrocinador. Eu já estava com 47 anos. Ao mesmo tempo que o médico já colocou como risco, eu teria que fazer uns exames a mais do que qualquer gestante faria. Pelos médicos, né? Os médicos eram uma gravidez de alto risco. E bem no começo, que é o maior risco de perca, na verdade, né? Que das outras gravidezes que tinha acontecido, sempre foi no começo, né? Por ser uma gestação de alto risco, Vivian é orientada a redobrar os cuidados nos primeiros meses. Porém, justamente neste período, ela sofre um acidente de trabalho em casa. Entenda que é uma situação dificílima para o casal, né? Buscando, então, a realização do sonho, ser pai, ser mãe, poder, assim, ver a família, né? Porque essa é realmente o caminho da coisa, esse é o caminho da coisa. Quantas são as pessoas que sonham, que querem ter filhos, e eles ali buscando. E quando começam, alcançam, né, podemos assim dizer, a questão da gestação ali e se depara com um acidente, né? Algo não programado que poderia, de alguma maneira, destruir o sonho. E assim é na vida. A pessoa, ela monta a empresa, ela casa, a pessoa, ela começa a fazer uma faculdade, ela começa um projeto e surge algo não esperado, um acidente. Qual acidente que está entristecendo o seu coração? Qual acidente que está tirando a paz da sua vida? E eu digo, muitas das vezes, não apenas tirando a paz da sua vida, mas, de repente, provocando amargura no seu coração.
Eu creio que Deus pode mudar essa situação e pode fazer você ser feliz. Talvez você conheça alguém, um familiar, que quer também alcançar, ser feliz. De repente, alguém na família que se deparou com uma esterilidade, né, que não consegue dar luz a filhos. Você pode compartilhar essa história. Nós estamos na rede social, sim, o Palavra Urgente. Basta apenas você pesquisar lá no YouTube, como também no Instagram. Tem a lupa lá, põe lá, @Palavra Urgente. E daí, então, você começa a seguir ou então se inscreve e será notificada a cada programação. E é uma maneira de bombardear com fé, fazer essa pessoa ser feliz aí, você também, né? Porque nós precisamos buscar o alimento positivo. O mundo já tem apresentado, né, constantemente, bombardeando as famílias, a sociedade, com sofrimento, com tristeza. Vamos então à matéria? Daqui a pouquinho voltamos. Conosco na tela. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aborto espontâneo pode ser definido como a interrupção involuntária da gestação até a 20ª semana. Em entrevista no ano de 2022, a atriz Jennifer Lawrence revelou que sofreu 2 abortos antes de dar à luz ao primeiro filho. Entre os principais fatores de risco estão tabagismo, idade avançada, vício em álcool e drogas, além de histórico de perdas anteriores. Os sintomas mais recorrentes são sangramento de intensidade variável, dores na região do abdômen e vagina e contrações uterinas. E realmente o cuidado é fundamental, o cuidado é essencial para que o sonho não seja abortado, né? O sonho do casal de ter filhos, olha só. E é buscando em Deus que a coisa muda, que a coisa acontece. E continua ligadinho aí. E eu quero chamar a sua atenção. Prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho vamos realizar uma oração, realizar uma prece. De repente você já acompanhando a programação aí já em andamento, né? Então prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho vamos realizar uma oração em seu favor. Nesse exato momento, vamos ao especialista, vamos entender um pouquinho mais essa questão do aborto, que tem roubado, podemos assim dizer, a consequência que destrói o sonho de muitos casais. Conosco na tela. O aborto espontâneo é a perda natural da gestação antes de 20 semanas da gestação. Então, a gente perde aquele embrião, a gente perde aquele bebê antes das 20 semanas. Isso pode ser causado por um problema genético no embrião, isso pode ser causado por infecções, problemas hormonais também. Sim, eu posso ter uma ameaça só de aborto, em que eu tenho um sangramento, mas aquele feto ainda é viável. Eu posso ter um aborto em que ele acontece, mas ele é retido, ou seja, aquele feto não está mais vivo, mas está ali dentro, retido dentro do útero. E posso ter um aborto completo, em que realmente ele não vai estar mais dentro do útero, aquele feto já é eliminado. Os sintomas é sangramento, cólica, dor lombar e a queda súbita daqueles sintomas de gravidez, por exemplo, melhora muito súbito do enjoo. Tipos de tratamento, se for uma ameaça, você vai fazer um repouso, vai acompanhar segmento clínico. Se for realmente um evento que tenha acontecido, pode ter uma eliminação espontânea, mas pode ser que seja necessário fazer alguns procedimentos, por exemplo, como uma curetagem. Se eu tiver um sangramento importante, eu posso ter uma hemorragia, que aí é um caso mais grave, sim. Realmente, muitas são as pessoas enfrentando uma situação como esta, muitas são as pessoas enfrentando uma luta assim. Pastor, tenho enfrentado, eu quero vencer. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na Escritura Sagrada, na boa palavra do coração de Deus ao nosso coração, e nós vamos dar a volta por cima. Tem jeito sim, não desanima não. Pastor, como que eu posso vencer essa luta? Eu tiro até mesmo lá em casa, né? Eu lembro, no ano de 2001, estávamos nos Estados Unidos, no exterior, quando a minha esposa, a Simone, ela então começou a enfrentar um problema na gestação. Repouso absoluto, sim. Acompanhamento médico também, porém nós não deixamos de orar. Eu lembro que estávamos na missão pela obra de Deus e constantemente apresentando a Deus e determinando, participando da oração com copo com água, buscando em Deus.
Exatamente assim fazíamos. Lembro que acordava bem cedo para ir para a igreja, né? Então fazia oração com ela, pegava o copo com água e ali buscando em Deus e vencemos. Através da fé você pode vencer também. Através da fé, tudo é possível, que diz a Escritura Sagrada, aquele que crê. Vamos então à segunda parte? Conosco, na tela. Estava limpando meu cilindro elétrico. E aí foi aonde, né, os meus 3 dedos ficaram, da mão direita, ficaram presos no cilindro elétrico. Ele estava ligado. A gente viu os gritos de longe, até eu chegar lá. Ainda quando eu cheguei lá, eu ainda estava com os dedos presos no cilindro. Mais ou menos os dedos ficaram presos por volta de uns 10 a 15 minutos. Né? Ficaram presos até conseguir tirar. Teve esmagamento nos 3 dedos. A gente pediu socorro a Deus na hora que Deus, parece que foi Deus que desprendeu, na hora que saiu assim. Tive que ser encaminhada para um traumatologista e acompanhamento para fazer fisioterapia. Poderia mais tarde ter uma cirurgia. Não se trata fratura do dedo, às vezes até fica meio torto, porque é dedo, né? Porque estava mais ou menos naquela época com 13 semanas e não podia tomar antibiótico nem anti-inflamatório, só um remédio mesmo para a dor. Sem a fisioterapia eu não ia conseguir mover os dedos, o mínimo 6 meses, para ter uma nova avaliação. E passando por toda essa luta, e a base de tudo? A base de tudo é a fé. A fé ela não pode faltar no nosso coração. Um exemplo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, nos diz assim, ó: não permita que a ira, ela domine, né? Ela não pode dominar. Depressa o seu espírito. Pela ira se aloja o íntimo dos tolos. Ou seja, quantas são as pessoas que, tomadas pela ira, tomam uma decisão equivocada? Quantas são as pessoas que, no momento em que o problema bate à porta, a primeira coisa que ela faz é ficar irada? Já viu aquela pessoa que, de repente, ela vai... usar um exemplo, né? O eletrodoméstico. E o eletrodoméstico ela não consegue montar, né? Ou não corresponde à expectativa dela. Ela, tomada pela ira, ela quer quebrar o eletrodoméstico. Ah, não quero saber mais nada. E aí que a pessoa perde a alegria, ela perde a oportunidade, ela perde aquilo que ela poderia desfrutar de melhor. A ira, ela só atrapalha, não vai por esse caminho, não. Vamos então à terceira parte? Conosco, na tela. Nós oramos, determinamos a bênção, ela veio à igreja, ela usou a fé, fez campanhas na igreja. Eu tirei a tala e ao mesmo tempo eu mesmo tentava mover, ungindo, né, com óleo, orando, e assim eu fazia. Todos os dias optei por não fazer fisioterapia. Uma semana só eu já comecei a ver resultado. A gestação foi percorrendo bem, a gente sempre firme com Deus, né? E para honra e para glória, né, do Senhor Jesus, eu consegui ganhar ele. Eu com os 9 meses, o Felipe nasceu numa cesariana, tudo bem, não foi às pressas. Nasceu com 3,170 kg, 49 centímetros, ele nasceu, né, com a nota 10. Saudável, perfeito, graças a Deus. Completou lá, né? Completou. Uma alegria muito grande, todo dia é de manhã. Já me acordo, olho para ele está sempre sorridente, é um bebê que ele está sempre sorridente, né? Abençoado mesmo. Como a palavra de Deus declara, o nosso Deus não muda. Aquele que nele crê não será confundido. E hoje eles são testemunhas do poder de Deus. Hoje eu consigo mover, né, todos os dedos, consigo amassar toda a minha massa das pizzas do meu trabalho. O meu trabalho, eu preciso das minhas mãos. O que ele fez por nós, né, é muito grande. Nós estamos muito felizes com Jesus. Que lindo, que Deus abençoe esse casal maravilhoso, que diante das adversidades, da luta, não foram tomados pela ira, pela revolta, né? Quantas são as pessoas que, tomadas, passam por um momento difícil, surge uma dificuldade, ela não tem paciência para nada, não. Abre o coração, busque em Deus, tenha fé, tenha esperança que você vai vencer. Falando em vitória, vamos ao momento da oração? Deixa eu pegar aqui o copo com água e desde já, diante de Deus, determinar a vitória. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, abençoa esta água colocando poder e virtude. Meu Deus, que quando bebermos desta água, estaremos bebendo o Teu poder, da bênção do Senhor.
pois nós apresentamos ao Senhor nesse momento, que a unção do Senhor possa trabalhar no espírito, na nossa alma, no nosso corpo físico, promovendo renovo, força e saúde, em nome de Jesus. Beba da água. Diga, eu creio. Exatamente. Esta tem que ser a nossa, podemos assim dizer, a nossa declaração diante das adversidades. Quantas são as pessoas, repetindo, né, com respeito à mensagem, quando vem um problema, quando surge algo, ela fica revoltada, foge à paciência, tomada pela ira. Por que aconteceu isso? Não vá por esse caminho. A história que acabamos de acompanhar, o casal pegou, escolheu em Deus e em Deus eles venceram. É exatamente em Deus que vamos vencer. É exatamente no Todo-Poderoso que vamos viver o melhor. E eu quero desde já deixar um convite todo especial. Acessa lá o site On Grace, pesquisa lá o endereço da igreja pertinho da sua casa, faça-nos uma visita e Deus vai abençoar muito mesmo a sua vida. Siga então, podemos assim dizer, o dia com paz, siga então o dia com alegria, com vitória. Não carrega uma confissão negativa, não. Joga fora a tristeza, porque como diz o missionário R.R. Soares, né? Em Deus vamos dar a volta da vitória, vamos alcançar o melhor. Fica aqui então um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente, um beijo no seu coração. Vamos a uma bela faixa musical e seguimos com vitória em Jesus. Só mais um dia à beira do caminho, mas eu ouço uma multidão. Então percebi que ali passava o autor da minha salvação. Dizem que ele não vai me ouvir. Não importa, eu vou clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu preciso de um milagre. Não importa a multidão, ouve a minha petição. Eu preciso de um milagre. Dizem que ele não vai me ouvir. Não importa.